Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Está comigo hoje uma amiga muito querida, já de longa data, de outros, como se diria, de outros carnavais, né? Jerusa Riesgo. A Jerusa, ela é a trabalhadora da Sociedade Espírita Lar de Juliano. Jerusa, muito obrigado, minha amiga, por ter aceito o meu convite para tu estar aqui hoje, batendo um papo comigo sobre Jesus. Eu que agradeço. Boa tarde, Jader. Boa tarde a todos que nos assistem. E é um prazer estar aqui, né, mais essa oportunidade de trabalho. Né? Muito bem. Exatamente, falar sobre Jesus. Perfeito. Jerusa, eu não sei tu, mas eu venho de uma outra religião, digamos assim, e que não interessa também qual, né? Em que eu aprendi até os meus 20 anos, 22 anos ali, que Jesus veio nos salvar e nos livrar do pecado, digamos assim, né? Para a doutrina espírita, ou melhor dizendo, o espiritismo também concorda com essa assertiva de que Jesus veio nos salvar e nos livrar do pecado? Esse assunto é bem discutido, né, e bem controverso. Jesus, ele veio nos ensinar a amar. Ele veio nos mostrar que há um Deus, talvez adormecido dentro de nós, mas ele veio nos ensinar a amar, a exteriorizar tudo isso. E dentro do amar temos o perdoar, o tratar bem os outros, o ser fraterno, o ser empático, né? Então ele não veio nos salvar, é nós que nos salvamos. Ele veio nos ensinar tudo isso, né? Através do seu evangelho de amor. Ele veio numa missão muito grande, que é despertar o Deus existente em nós, despertar essa divindade que muitas vezes está adormecida. Então essa é a grande missão de Jesus, é nos ensinar a amar e nos ensinar que nós temos que progredir, que o nosso destino de todos é o progresso e que cada um, ao seu tempo, de acordo com o seu caminhar, vai chegar lá. Todos, o nosso destino é o progresso, todos chegaremos lá, uns antes, uns depois, né? Tudo a seu tempo, mas nós chegaremos ao progresso, nós nos elevaremos. E é essa a grande missão de Jesus, nos ensinar a amar, a sermos melhores. Porque em amando a gente se salva, digamos, se salva entre aspas, né? Dá para dizer então que Jesus veio nos ensinar a nos salvarmos? Exatamente, exatamente. Ele veio nos ensinar, como falamos agora, a nos salvar, que através do nosso autoconhecimento, né, se nós nos conhecermos, se nós soubermos
encarar as nossas dificuldades, tivermos humildade para isso, para reconhecer o orgulho, o egoísmo, reconhecer as nossas limitações, se formos humildes para isso, nós vamos modificar isso. E isso é a autotransformação, né? Jerusa, como eu te disse, eu venho de uma outra corrente religiosa, não sei se é o teu caso também. Também. Na verdade, eu acho que 95% dos espíritas não nasceram espíritas, não nasceram num lar espírita. A maioria, acredito que não. E eu aprendi que, nessa outra religião, que Deus se fez homem e o que nos leva a crer que Jesus era Deus encarnado, digamos assim. Sim. Por que o Espiritismo não concorda? Não sei se a palavra certa é não concorda. Sim. Não admite, enfim, não aceita isso. A doutrina espírita, a gente tem muito claro que Deus e Jesus são, vamos dizer assim, seres distintos. Deus, até a pergunta que tem no Livro dos Espíritos, pergunta o que é Deus, não é quem, né? O que é Deus? Então Deus é o ser supremo, causa primeira ou primária de todas as coisas, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é o criador de tudo, né? Então, ele criou todos os espíritos. Jesus, sendo um de seus espíritos, não pode ser Deus. Porque se Jesus fosse Deus, né, contrariaria tudo que nós sabemos, né? Jesus é um de seus filhos. E nas citações de Jesus, ele sempre se separa de Deus. A várias citações ele fala o meu Pai. Por exemplo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja por mim. Então ele nunca se coloca como Deus. Ou há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Então ele nunca disse que ele era Deus. Então são seres, né? Deus como um ser, né? Entre aspas, uma maneira de falar, distintos. Perfeito. Agora, o Espiritismo diz que Deus criou os homens simples e ignorantes. Aí eu me deparo com Jesus, que tu lendo o Evangelho, tu vai chegar à conclusão que Jesus, naquela época, pregando o amor, que naquela época era uma selvageria enorme, os homens eram brutos, eram semi-selvagens, digamos assim, e Jesus já veio pregando o amor, ou seja, muito além do seu tempo, do tempo em que ele viveu. Sim. Significa dizer que Jesus é um ser diferente, mais adiantado? Sim, mas já nasceu diferente. Não como Jesus aqui na Terra, nasceu na Terra. Não, Deus já criou o Espírito Jesus diferente. Sim, tem muitas pessoas, né, que têm esse tipo de questionamento, porque Jesus é o nosso modelo e guia, né? É a perfeição máxima que a gente possa ter aqui na Terra. Inclusive, Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para a espiritualidade: qual o modelo que Deus nos enviou para nos servir de modelo e guia? Então, a espiritualidade responde: Jesus, né? É o exemplo de moralidade que nós temos aqui na Terra, é a expressão mais perfeita das leis de Deus. Mas Jesus não foi criado perfeito como espírito, né? Ele foi conseguindo a sua evolução gradativamente, assim como nós. O seu desenvolvimento consciencial, ele se deu em várias encarnações, em planetas que já viraram poeira cósmica, de tanto tempo que faz,
Porque quando a Terra foi criada, 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um ser perfeito, né? Participou da formação do planeta. Então, Jesus foi desenvolvendo tudo isso gradativamente. Ele foi exposto a todas as vicissitudes, a todas as paixões, as tentações, assim como nós. E se não fosse assim, estaria desmentindo a bondade e a justiça de Deus. Porque Deus estaria criando um ser diferente, né? Estaria dando vantagens, né? E Deus não faz diferenciação de seus filhos. A coisa é meritória, não é dada de presente, né? Então estaria desmentindo a bondade de Deus, porque ele estaria criando um ser diferente, preterindo, né, os outros filhos seus. E também, se Jesus não tivesse passado por tudo isso, ele não seria digno de ser nosso modelo e guia, pois ele não teria vivenciado em si mesmo, não teria sentido, aprendido as dores em si mesmo. Jerusa, a produção, sabe quem manda é a produção, a gente obedece, né? A produção me diz que falta 2 minutos, mas nesses 2 minutos eu gostaria que tu me respondesse assim, sobre a tua ótica, digamos. Qual foi o momento mais difícil para Jesus na sua caminhada terrena aqui no nosso planeta? Sim. É natural que a gente pense que o momento mais difícil de Jesus, o seu momento de maior sofrimento, de maior dor, porque as sentiu realmente as dores físicas, então a tendência é pensar que o momento de maior dor foi após o seu julgamento, a sua condenação, a via crucis e a crucificação. Não, o momento de maior sofrimento de Jesus foi quando ele teve que fazer o seu rebaixamento vibratório, descer da sua esfera de luz, adensar o seu perispírito, e segundo a literatura nos traz, isso levou o equivalente a 1000 anos terrenos, para que Jesus fosse se adensando o seu perispírito e pudesse suportar a nossa pesada vibração e encarnar aqui na Terra, para nos trazer o seu evangelho de amor. Perfeito. Então, foi muito sofrimento. Imagino, um ser altíssimo, um ser de luz, né? Descer até nós. Até nós, seres opacos, né? Seres opacos. Adorei essa definição. Jerusa, tu falaste uma palavra aí que eu gostaria que, no iniciozinho do primeiro bloco, tu esclarecesse para os nossos telespectadores que nem todos são estudiosos da doutrina espírita, né? Sim. A palavra perispírito. Jesus teve que adensar o seu perispírito. Sim. Certo? Sim. Combinando? Combinamos assim? Combinamos. Ok. Gente, estamos terminando o primeiro bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Lar de Joaquino. Nosso intervalo é rapidinho e a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas.
em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez e novamente aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Lar de Joaquina. Eu estou batendo um papo, para quem está chegando agora, com a minha amiga querida Jerusa Riesgo, do Lar de Juliano, aqui de Santa Maria. Para quem não sabe, o Lar de Juliano é naquele beco, dá para dizer que é beco? Isso, Travessa Leopoldo Frois. Travessa Leopoldo Frois, ou seja, desce a Riachuelo, no meio do decidão. Isso, ali à direita. Antes de cruzar com a Tuiuti, à direita, onde tinha uma fábrica de cerâmicas Kozorowski. Isso, exatamente. E a Jerusa, a gente está batendo um papo aqui sobre Jesus, mas apesar do assunto ser Jesus, eu vou fazer uma pergunta para ela fora do assunto. Porque, Jerusa, tu falaste no finalzinho do primeiro bloco sobre Jesus teve que adensar o seu perispírito para poder reencarnar, para poder encarnar, ou melhor dizendo, aqui na Terra. O que significa? Adensar a gente sabe o que é, mas o que significa perispírito? Perispírito é assim, de uma maneira bem simples. Peri quer dizer ao redor, né? Certo. Então, seria uma maneira de ligar o corpo físico, né, que é bem material, ao espírito, que é diáfano, que é, né? Então, a gente não consegue ver. Então, o perispírito seria essa mediação, a possibilidade do espírito e o corpo interagirem. Isso é feito pelo perispírito. Inclusive, por exemplo, os médiuns videntes, quando eles enxergam o espírito, não é propriamente o espírito, é o perispírito. Perfeito. Eu acho que agora deu para clarear. Jerusa, tu leste o livro A Caminho da Luz? Sim. Psicografado por Chico, ditado pelo Emmanuel. Isso. Lá, a folhas tantas, lá no livro A Caminho da Luz, Chico, ou melhor dizendo, Emmanuel, diz que Jesus esteve reunido nas imediações do planeta Terra. Não, eu acho que eu estou dizendo mal. Naquela época a Terra nem existia ainda. Mas nas imediações de onde seria formado o planeta Terra, Jesus esteve numa reunião com espíritos crísticos. Isso. Dá para te dar uma desenvolvida nisso aí? Para quem não é espírita e não leu esse livro maravilhoso, A Caminho da Luz. Assim, ó, então, de acordo com o livro, né, A Caminho da Luz, Jesus e a comunidade dos espíritos puros ou crísticos, do qual Jesus faz parte, eles tiveram, assim, ao longo de milênios, 2 vezes nas proximidades aqui do planeta. A primeira vez foi quando o planeta se formava, porque Jesus é o governador do nosso planeta, ele esteve presente na formação do nosso planeta. Então, imaginemos que há 4 bilhões e meio de anos, como falamos, ele já era um espírito puro.
Então ele estava presente na formação do planeta quando o nosso planeta assim se desprendia da nebulosa solar para lançar no universo, no cosmos, as diretrizes do nosso planeta, né? As sementes, digamos assim, Sim. do nosso planeta. A segunda vez foi quando Jesus estava se preparando para encarnar aqui na Terra. Então foi a segunda vez que eles estiveram reunidos. E Chico nos fala que houve uma terceira vez que Jesus veio com a comunidade dos espíritos puros nas proximidades da Terra. E Chico falou isso numa entrevista a Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho. Ele tem vários vídeos, entrevistas no YouTube. Então ele era amigo de Jesus, ele era espírita. Amigo de Chico. De Jesus. De Jesus todos somos amigos, esperamos ser. Quer dizer, de Jesus é nosso amigo, agora se a gente é amigo de Jesus... Aí é outra história. Não, de Chico. Então ele era amigo de Chico e ele deu essa entrevista em 1986. Só que ela foi publicada em maio de 2011, no jornal Folha Espírita, número 439. Eu me lembro que eu assinava esse jornal. Então, aí, só um parênteses, o Geraldo Lemos Neto, ele foi o criador da Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e da editora Vinhas de Luz, em Belo Horizonte. Então, aí foi publicado então, em 2011, e Chico diz nessa entrevista que essa terceira vinda de Jesus e da comunidade dos espíritos puros já tinha ocorrido, que ocorreu quando o homem deixou o solo terrestre para pisar no solo lunar. Isso foi para pisar na Lua. Isso foi dia 20 de julho de 1969. Então, nessa ocasião, Jesus e os seus amigos continuavam preocupados com a nossa evolução moral, continuavam preocupados com a nossa lentidão em relação ao desenvolvimento moral. E depois de muito conversarem, eles decidiram, em comum acordo, a nos dar mais uma oportunidade, para os seres humanos. Então, dá uma moratória, uns anos a mais, 50 anos de oportunidade. Se nesses 50 anos nós não nos envolvêssemos numa guerra nuclear, nós estaríamos passando mais rapidamente para o mundo em regeneração. Então, de 20 de julho de 1969, 50 anos depois, esse prazo terminou em 20 de julho de 2019. A famosa data limite de Chico Xavier, que muitas pessoas acharam que o mundo ia terminar, Então, essa foi a terceira vinda, então, de Jesus. Falaste aí em planeta de regeneração, O que significa isso, planeta de regeneração? E quando é que vai acontecer isso? Já tem uma data certa para isso? Assim, nós já passamos por outra transição, Quando passamos do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos. Mas não tem uma data assim fixada, nada estanque. As coisas acontecem aos poucos, assim, tem uma intersecção, não tem um limite definido, E essa fase de regeneração, essa transição já começou um século, mais ou menos uns 100 anos antes do evento Espiritismo, Então, faz tempo que a gente está em transição, Mas a gente vai chegar lá, já passamos por outras transições. Já passamos. Estamos passando de novo. Jerusa, o mundo evoluiu muito nos últimos anos, digamos, 100 anos, Porque há 100 anos atrás as pessoas legalmente iam atrás da casa e se matavam num duelo. Felizmente isso já não existe mais, já é um sinal de progresso. Evolução, Isso, inclusive Chico fala que depois desse período, dessa moratória, então é perguntado para o Chico quais os avanços que a Terra alcançaria após esse período. Então o Chico fala que
que seria uma grande modificação, uma nova era, uma nova terra, a era do sentimento, né? Onde o avanço seria muito rápido, tanto em termos morais quanto em termos físicos, materiais, né? Onde os problemas sociais estariam resolvidos, onde a comunicação e a cultura estaria disseminada, haveria a cura de todas as doenças físicas pelo avanço da medicina, pela manipulação genética. Os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos estariam, com a permissão expressa de Jesus, autorizados a se manifestar para nós, né? Porque há muitas moradas na casa de meu pai. Sem dúvida nenhuma. Então, eles estariam nos trazendo, né, tecnologias até então inimagináveis para nós. Então, seria uma nova era, uma nova terra, né, de muita prosperidade. E então, esperamos que isso aconteça. Esperamos que sim. Jerusa, o Espiritismo diz que Jesus é o governador do planeta Terra. Sim. Significa dizer que ele seja o governador só do planeta Terra ou daquele planetinha bem pertinho de nós ali chamado Marte? Ou é só da Terra? Não, tem outros planetas que ele é responsável. Dá para dizer que ele é responsável pelo... Vou chutar aqui, certo? Sistema solar, por exemplo? Pelo nosso sistema solar, sim. Né? O nosso planeta e todo o nosso sistema solar. Né? E também por outros planetas, se não me engano, Capela também, e tem um outro que eu não estou lembrada. Tá, mas não existe vida só na Terra? Não. Seria, imaginemos assim, ó, Deus bondoso, justo, misericordioso, não faz nada em vão, não desperdiça nada, né? Como que ele criaria tantos planetas, tantas estrelas, só para a gente olhar? Seria muito desperdício, né? Então Deus não faz nada em vão. Tá, a produção me diz que faltam 2 minutos. Sempre me avisa quando faltam 2 minutos, né? Sim. Mas nesses 2 minutos, Jerusa, eu queria te perguntar o seguinte: de que forma que Jesus, que é bondade extrema, né? A gente não sabe nem definir. Amor, ele auxilia a nós, pobres mortais? Jesus, a gente está sempre sendo auxiliado, né? A gente está sempre recebendo coisas, auxílios, intuições, só que a gente pensa que é sorte, eu tive tal ideia, mas são intuições que a gente recebe, e a gente está sempre sendo auxiliado por Deus, por Jesus. Deus, então, está sempre mandando espíritos para nos ajudar. Allan Kardec, o nosso decodificador da doutrina espírita, Chico Xavier, maravilhoso, Divaldo Franco, né? Deus mandou Jesus, o seu Filho abençoado, para nos ensinar a amar. Né? Então nós sempre estamos sendo auxiliados. Segundo consta, o Emmanuel já reencarnou no interior do estado de São Paulo em 2000. Segundo Divaldo, a Joana de Ângeles reencarnou em 2015. Então sempre estão vindo espíritos para nos auxiliar. E tem muita gente que pensa, puxa, é sorte. E semana passada eu estava retornando, estava viajando, e vinha um carro na nossa frente. E tem aqueles que tem o pneu atrás e com a capa, né? E dizia assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E é isso que eu acredito. Bacana. Porque não existe sorte, Sim. Existe merecimento, né? Então, é isso aí, a gente está sempre sendo auxiliado. Sem dúvida, concordo plenamente contigo. Jerusa, nosso programa terminou, certo? Mas se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, ou para os nossos facebookianos que assistem pelo Facebook ou pelo YouTube, certo. A câmera 3 ali fica bem à vontade. Certo. Então, Jesus, assim, quando fomos pensar em falar em Jesus,
pensamos, não será muita pretensão nossa falar de um ser que nós estamos aquém, muito aquém do seu desenvolvimento, da sua grandeza. E nunca ninguém vai falar tudo sobre Jesus. Então pensamos assim, é uma homenagem a ele, uma homenagem a esse espírito desta grandeza, uma homenagem que não temos que fazer só dia 25 de dezembro, nós temos que homenagear Jesus todos os dias. E como é que a gente homenageia Jesus? Nos transformando, fazendo que aconteça a missão que ele veio, né? Nos ensinar a amar. Então é isso, que a gente consiga realizar a missão de Jesus em nós, ele que nasceu, viveu, morreu entre nós, ficou na história. A história se dividiu em antes e depois dele, antes, sem que ele tivesse deixado nada escrito, né? Então, que ele fique não só na história, mas que ele fique nos nossos corações. Muito obrigada pela atenção, pela paciência, e é isso. Salve Jesus! Jerusa, muito obrigado imagina. Em primeiro lugar, por tu ter aceito o meu convite, né? Tá? Eu que agradeço. E em segundo lugar, por essas palavras aí, esses esclarecimentos a respeito do nosso mestre. Do nosso mestre. Certo? Nossa, eu digo, eu brinco com as gurias no grupo de estudo, ele é o cara. Ele né? é o cara. Ele é o cara. O cara, né? É incrível, é incrível. Jerusa, muito obrigado, minha amiga. Jacques. Tudo de bom, saúde, Igualmente, paz, harmonia. Igualmente para todos. Muito obrigado. E com as palavras, essa mensagem da Jerusa, a gente está encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, aqueles que acreditam no nosso programa, acreditaram e continuam acreditando, Sociedade Espírita Luz e Caridade, Goods e Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.